E agora, basicamente, o que eu vou fazer para vocês é mostrar, abrir a caixa preta da Aristo, a ferramenta que a gente utiliza de inteligência para entender quais são os temas mais relevantes para que você tenha o estudo mais produtivo. Então bota aí na tela, por favor, Fernando. Como vocês conseguem ver, essa tela está cheia de dados, mas o que eu quero que vocês olhem é esse retângulo vermelho do lado direito da sua tela, onde você consegue ver os top 10 temas em todas as instituições do Brasil. Beleza? Então esse é o resumo. Então, de uma maneira geral, pré-natal tem uma relevância de 3%. Abdômen agudo, por exemplo, 2,7%. Conceitos na atenção primária, 2% e assim por diante. O que isso significa? Que quando eu olho 100 questões, de uma maneira geral, caem 3 questões de pré-natal. E isso é muito interessante, porque a gente consegue comparar esse tipo de assunto com outros assuntos, que tem uma incidência, que tem uma relevância muito menor. Como, por exemplo, esse que está aí na tela, chamado de insuficiência cardíaca. Olha só do lado direito, 0,67% de relevância. Quando você compara 0,67%, que é próximo de 0,7%, com 3% de pré-natal, você repara que pré-natal, Edu, é 4 a 5 vezes mais relevante do que IC. Só que a grande maioria das pessoas, quando pensa em estudar pré-natal e estudar IC, elas estudam com a mesma quantidade de tempos. Afinal de contas, são dois assuntos muito importantes. Às vezes, quem gosta de clínica, inclusive, já viu muito mais IC do que uma consulta de pré-natal na sua prática. Só que a verdade é que na hora da prova, gente, isso não vale. Não é o jeito mais produtivo, porque você está estudando uma coisa que tem menos chance de cair, estatisticamente. Isso vai exatamente ao encontro do que a gente estava falando o tempo todo, e a gente vai repetir isso o tempo todo nessa live, de traduzir o seu esforço em pontos. Então, se você tem um assunto que cai 4 a 5 vezes mais do que outro, e você gasta o mesmo tempo estudando os dois, claramente você não está usando o seu tempo da maneira mais inteligente possível. E aqui não significa dizer que você precise abandonar completamente insuficiência cardíaca, por exemplo. O que significa que provavelmente você deve estudar por mais tempo e revisar muito mais vezes pré-natal do que insuficiência cardíaca. E a gente deu o exemplo de ICC, né, Barreto? Mas se a gente olhar lá na sua tabela, a gente vê que HIV, por exemplo, que é um assunto que é grande, um assunto que é difícil, que é um assunto que muita gente acha chato, também é mais ou menos a mesma incidência. É isso mesmo, HIV é 0,66%, é mais ou menos a mesma coisa. Então, tá logo ali embaixo de ICC, a gente pode ver HIV. Então, muitas vezes a pessoa gasta mais tempo estudando HIV do que estudando pré-natal, por exemplo. E essa é uma ótima maneira de você desperdiçar o seu tempo. E aí, às vezes, a pessoa acha, estudei pra caramba, não consegui evoluir, cara, fiquei estagnado mesmo estudando todo dia, não sei quantas horas por dia. Por quê? Cara, muitas vezes o problema não foi você. O problema foi simplesmente que você não teve um direcionamento inteligente, ainda mais quando a gente fala de um estudo intensivo. Agora, Barreto, você mostrou, né, a gente falou o tempo todo sobre dados gerais, né, das provas do Brasil. Vamos dar uma olhada em dados mais específicos, né, de provas específicas para ver se tem alguma diferença nisso aí? Isso é interessante, Edu, porque eu falei da média, né, pessoal? Então, a média no Brasil é isso, mas pode ser que na sua prova, se você, sei lá, vai fazer prova da Henriques, ou se você é do Rio de Janeiro vai fazer prova na FRJ, ou de Pernambuco vai fazer prova do SESC Pernambuco. Cara, muda um pouquinho. Não muda a essência, sabe? Eu posso te dizer que, de uma maneira geral, 6 desses 10 temas em cada uma das instituições sempre são os mesmos. Mas existem algumas diferenças peculiares que podem fazer com que você consiga sair na frente de alguns concorrentes. Então vamos dar uma olhada nessa mesma tabela, não tabela, né? Nessa mesma ferramenta, só que agora mostrando a incidência, olha só, no canto superior direito, 2 temas da Unifesp, uma prova importante de São Paulo. E aí você consegue reparar, por exemplo, que o terceiro tema mais cobrado, cara, é cirurgia vascular, 2,3%. A cada 100 questões da Unifesp, 2 são de cirurgia vascular. E aí você pode me perguntar, né, Edu, ou algum aluno me perguntar, tá bom, mas cirurgia vascular, então, geralmente é um tema muito importante, está sendo cobrado na Unifesp, provavelmente no resto do Brasil também é, né? Pelo contrário, pessoal. Vamos dar uma olhada de novo. Perto de insuficiência cardíaca com 0,67 e HIV com 0,66, logo abaixo nós temos cirurgia vascular, 0,63%. Isso significa que na Unifesp, cirurgia vascular é 4 vezes mais importante que para o resto do Brasil de uma maneira geral. Isso significa que se você quiser ter um estudo mais produtivo e vai fazer prova para a Unifesp, você precisa dar 4 vezes mais importância para esse tema, quando comparado com outro concorrente.